Você irá ouvir agora o quadro Entenda Direito, com os professores da Faculdade de Direito da FUMESC. O Entenda Direito, às quintas-feiras, parceria Estação Cultura FM, Jornal Estação Notícias, segunda edição, e Faculdade de Direito da FUMESC. Novamente conosco aqui, gentilmente, professor André Kersel. Hoje um assunto também bem interessante, importante, assédio moral. É o assunto de hoje. Se você quiser fazer alguma pergunta, se der tempo do professor André responder aqui durante o quadro, nós encaminhamos aqui para o professor. Se não der tempo, após o programa, claro, você terá a sua resposta sobre o tema de hoje, assédio moral. Professor André, prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco ao vivo. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Erivelton. Mais uma vez agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Nossos ouvintes sempre assíduos, enviando perguntas, participando. Então é muito bacana estar aqui. Mais uma vez um tema que é do meu dia a dia, né, do que é o direito do trabalho. E falando aí do assédio moral no ambiente do trabalho, vamos falar um pouquinho também do assédio sexual, aproveitando o gancho. Ambos os temas tão recorrentes e que fazem com que muitas ações trabalhistas sejam motivadas por conta desse assunto delicado e que acontece no ambiente de trabalho. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Pois é, professor André, você de casa fique atento aqui, se tiver algum questionamento, não perca tempo, envie para a gente aqui através dos nossos contatos, um tema realmente bem escolhido. Eu já começo perguntando, professor André, vamos direto aqui, como se define o assédio moral? O que é o assédio moral? Então, o assédio moral, né, grosso modo, ele é aquela repetição deliberada, né, de gestos, palavras, né, podem ser aí orais, podem ser escritas. Acontece tanto essa repetição oral no dia a dia, quanto de forma escrita, um bilhete, um e-mail, hoje aí com as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, né, ou com comportamentos de natureza psicológica, né, e eles expõem, aqueles que expõem o trabalhador, a situação que é humilhante ou constrangedora, que seja em público ou que seja de forma reservada, tanto faz. O que acontece é essa dor íntima, né? Uhum. Então ele tem um resultado, a ofensa da personalidade, na dignidade ou integridade psíquica do trabalhador, né? Ou mesmo a integridade física dele. Qual que é o objetivo do assediador, né? É excluir aquele sujeito daquelas funções ou deteriorar o ambiente de trabalho. As razões são diversas, a gente vai falar no decorrer dessa exposição, né? Mas, ou seja, a habitualidade da conduta, aquela conduta que é repetida, acontece aí diariamente ou com uma grande frequência, ou mesmo aí a intenção, esse fim de discriminar, eles são indispensáveis para caracterizar que houve aí ou não um assédio moral, essa questão de discriminação do sujeito que pratica esse assédio, né? Quais são as formas do assédio moral, professor? Muito bem, né? As formas do assédio moral, elas existem em três expectativas, em três formas, né? Vertical, horizontal e a mista. A primeira, que é a vertical, é aquela relação de trabalho, né? Aquele assédio moral, na relação de trabalho marcada pela diferença de posição hierárquica. Ou seja, ela pode ser descendente, que é o assédio praticado por um superior hierárquico, ou ascendente, que é o assédio praticado pelo subordinado, por isso vertical. A segunda é a horizontal, aquelas relações de trabalho sem distinção hierárquica, ou seja, entre colegas de trabalho sem relação de subordinação. Vejam que o assédio moral não é aquele somente praticado pelo seu chefe, também pode ser praticado por um colega, por isso aí horizontal, na mesma linha. E a terceira, que é a chamada mista, é a acumulação do assédio moral vertical e do horizontal. Aquele sujeito, aquela pessoa que é assediada tanto por superiores hierárquicos como pelos colegas, né? E que o tratam aí na relação com ou sem subordinação. Aquele sujeito é assediado por todos os lados. O assédio vem aí do superior e vem dos colegas de trabalho também, que necessariamente não são superiores a ele, né? E dentro dessas formas do assédio moral, além dessas três que são conceitos mais jurídicos, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem e pensarem assim, puxa, eu estou sendo assediado ou não estou no ambiente de trabalho? O que é essa conduta constrangedora? Vamos dar alguns exemplos. Você é humilhado no seu ambiente de trabalho todo dia, com palavras ofensivas pelo superior ou pelos colegas? É motivo de chacota, de gozação? É exposto? Ganhou um apelido que denigre a sua imagem, né? O seu superior, quando vai te passar alguma ordem, como é que ele é? Ele é ríspido demais? Ele tem uma educação? Ele usa expressões que, infelizmente, ainda acontecem no ambiente de trabalho, como burro, idiota, você não serve para nada? A porta da rua
é serventia da casa, você não é concursado, enfim. São várias expressões que denigrem, né? Além disso, pressão por metas bancárias, isso acontece, grandes empresas, ou mesmo aquelas onde o sujeito é sempre submetido a vender, cumprir. Então essa pressão diária por metas. Já atingiu a meta? Não atingiu ainda? Olha, você não tem garantia de emprego não, hein? Se não atingir a meta, você não tem mulher e filhos, não tem marido e filhos, não tem casa para sustentar. Então, esse constrangimento diário, essa pressão, o sujeito que espalha boatos também, que denigre a sua imagem, o sujeito fez isso, o sujeito roubou a empresa, né? Que é até mais grave, que é até conduta criminosa. Mas, enfim, são várias as espécies de assédio moral, tanto aí no campo jurídico, em relação às classificações, como as espécies em si. Isso que eu abordei são apenas alguns exemplos do que são o assédio moral que tantos trabalhadores passam aí no dia a dia no trabalho, né? Você que está acompanhando o nosso programa, chegando agora com já o quadro em andamento, professor André Kerso, da Faculdade de Direito da FUMESC, conosco, falando de assédio moral. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele sobre assédio sexual também, mas ainda, professor, sobre esse tema que nós estamos falando agora nesse início de bate-papo aqui. No caso, quem que assedia e quem que é o assediado? Olha, antes de responder, deixa eu passar um dado aqui. No Brasil, já tem algumas pesquisas mais recentes, no Brasil o assédio moral atinge quase que 40% da população ativa. Vejam só. Então é quase que metade dos trabalhadores são assediados de alguma forma, né? E claro, isso aí ainda motiva, mesmo com a reforma trabalhista, ainda motiva milhares de ações trabalhistas por todo o país, que claro vão desembocar aí em ações indenizatórias. E respondendo aí o seu questionamento, quem assedia, né? Em regra, obviamente, o assediador é aquele autoritário, manipulador, né? O sujeito que abusa do poder conferido a ele por conta do cargo. Aquela história, aquele verbete popular, né? O poder subiu a cabeça, né? Mas o assediador, ele se satisfaz em rebaixar o outro, aquele que é invejoso, aquela pessoa que tem uma natureza até um pouco má, né? Então, a satisfação dele é rebaixar as pessoas, os colegas, rebaixar aí o funcionário. É um sujeito arrogante, é um perfil do sujeito arrogante, né? Ele não costuma assumir a responsabilidade pelo que ele faz, ele sempre acha que isso é natural, ele não assume o que está fazendo, né? Não reconhece as suas falhas e sempre prefere apontar as suas falhas no outro, né? Esse assediador, ele tem essa característica não fui eu que errei, foi culpa do funcionário. Ele que não agiu corretamente, ele que não observou as regras da empresa, não fui eu que passei as regras para ele de forma equivocada, ou não fui eu que o treinei incorretamente. Sempre a culpa é do outro, né? E ele pode ser, logicamente, praticado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, não é? O assédio não é só praticado de forma singular. E quem que é o assediado? O assediado, em regra, né, é aquele sujeito que é o empregado, né? Ele apresenta qualidades compatíveis com as exigências da moderna forma de produção e organização do trabalho, né? Um profissional capacitado e flexível. Ué, André, mas se ele é capacitado, se ele é flexível, por que ele é assediado então? Muitas vezes, mesmo sendo competente, ele é assediado por inveja. Ele é assediado pelo superior que tem medo daquele empregado, que é um empregado proativo, que é um empregado competente, tomar o lugar dele. Então, ao invés do assediador, ao invés do superior hierárquico trazê-lo, pensar, olha, vai ser bom para a empresa, ele vai subir de cargo na empresa, vai ter mais produção, o que ele pensa? O assediador manipulador, egocêntrico, ele pensa, é melhor eu diminuí-lo, melhor eu ofendê-lo, porque vai que a diretoria vê que ele é um bom funcionário e ainda põe no meu lugar. Então essa é a característica dele, né? Então os méritos profissionais e pessoais dele provocam essa insegurança e rivalidade, que pode ser entre os colegas. Um colega também vê, puxa, ele está se destacando, ele produz mais que eu, ele é proativo, ele traz aí prospecções para a empresa para crescer, então eu vou assediá-lo, eu vou ofendê-lo, eu vou humilhá-lo, porque eu não tenho outra forma que senão rebaixá-lo, porque ele é mais competente que eu, né? Então, como eu disse, pode ser praticado até mesmo por um grupo de pessoas que se unem contra aquele sujeito que, em regra, está se destacando, né? Professor André Kerso, mudando um pouquinho aqui, mas também um assunto que nós comentamos aqui no início, que também seria abordado em relação ao assédio sexual tão ouvido, tão discutido, enfim, e é uma oportunidade dentro da sua experiência para explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é, como se define o assédio sexual.
Bom, o assédio sexual é uma outra espécie de assédio, que não é o moral, mais grave do que essa, né? Inclusive, o assédio sexual, ele é crime, enquanto o assédio moral, ele enseja uma reparação apenas moral, apenas indenizatória. O assédio sexual, além de, obviamente, também, se comprovado, ensejar uma indenização moral, uma indenização pelo dano causado à pessoa, mas é mais além, ele é crime, né? Vejam que ele está previsto lá no artigo 216A do Código Penal, e o sujeito que é comprovadamente assediador sexual, ele tem uma pena aí de detenção de 1 a 2 anos. Então vejam, o que é esse assédio sexual? Definição legal. É o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Enfim, o sujeito aproveita-se do cargo dele para tentar essa vantagem sexual, induzir ou obrigar o sujeito a manter com ele relação sexual ou atos libidinosos, atos relacionados a isso, né? Então, claro que para caracterizar esse assédio sexual é necessário o não consentimento da pessoa assediada, né? O objetivo por parte de quem assedia é obter uma vantagem ou favorecimento sexual. O consentido, claro que não. Hoje temos que tomar cuidado, né? Você pode aí ter um relacionamento com alguém do ambiente de trabalho, seu funcionário ou não? Claro que pode, mas é uma relação saudável. Essa abordagem tem que ser com consentimento. Eu não posso tentar nem obrigar e nem induzir a pessoa a ter medo de ficar desempregada, a ter medo de qualquer punição, se ela não ceder aos caprichos do superior e, obviamente, se submeter a qualquer relação sexual não consentida, né? Então, as relações de romance entre as pessoas, mesmo do ambiente de trabalho, não há problema algum. O que eu não posso é me aproveitar do meu cargo para tentar induzir a pessoa a fazer o que ela não quer, simplesmente com medo de perder o emprego ou sofrer alguma sanção, né? Professor André, como a gente já sabe que alguns assuntos como esse aqui, que é um assunto de suma importância, obviamente que muita gente prefere não se identificar quando faz pergunta, até porque pode se envolver indiretamente, ou está passando por uma situação dessa, prefere não falar. O que acontece muito é que as pessoas às vezes sofrem algum tipo de assédio dessa natureza, como inclusive o moral, mas às vezes com medo de perder o emprego, alguma coisa assim, né? Recebi algumas aqui que são parecidas. Dois ouvintes aqui, um do centro e uma outra do Jardim das Oliveiras, tem o mesmo sentido. Vou repassar as perguntas aqui, dizendo o seguinte: gostaria de fazer pergunta, não gostaria de me identificar, se possível. Eu, por exemplo, aqui um dos casos, né, estou recebendo ameaças de uma dívida de 10 anos, foi um consignado que paguei mais da metade quando trabalhei num determinado local e fui mandado embora e agora ainda não consegui acertar, estou recebendo ameaças em relação a essa dívida. Como proceder? O ideal é o seguinte: primeiro identificar quem está ameaçando. Se é o seu ex-empregador, você recolher provas, testemunhais, documentais, e pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, e até mesmo procurar um profissional, procurar um advogado, para propor uma ação de reparação moral. Reúna provas suficientes, documentais, e-mails, testemunhas, o que você conseguir. Identifique quem é essa pessoa. Se é o seu ex-empregado, o seu empregador, a ação será proposta na Justiça do Trabalho. Se isso está partindo de algum banco, alguma instituição financeira que está te incomodando, aí já não é um assédio moral no ambiente de trabalho. Mas não deixa de ser uma importunação, você também ser cobrado indevidamente, mas aí a ação já é proposta no âmbito civil, na Justiça Comum ou no Juizado Especial, que você pode aí procurar um atermador e fazer por si, não é necessário advogado, até 20 salários, ou o ideal que se recomenda é que você procure um advogado e, identificando esse assediador, se é realmente um banco, uma instituição financeira, esse advogado vai promover uma ação para que cesse essas cobranças indevidas e ainda, se te constrangeu o suficientemente bastante, você pode também pedir uma reparação moral por conta dessa importunação. Inclusive tem regras novas aí de telemarketing, não é o nosso assunto de hoje, mas tem regras novas que você pode, em algumas instituições que estão te cobrando, você pode impedi-las fazendo um cadastro que não quer receber. Infelizmente hoje é comum essas cobranças indevidas e também propaganda de telemarketing que ligam bastante pra gente, né? Voltando, o professor André falado sobre o assédio sexual, após sua resposta aí aos ouvintes que estão acompanhando a gente, eu gostaria daqui a pouco, sobre o assédio sexual, perguntar por que as mulheres sofrem mais esse tipo de assédio do que o homem. Mas antes, ainda do assédio sexual, no caso, né, do assédio sexual, como eu perguntei anteriormente no assédio moral, nessa espécie, quem que assedia e quem que é assediado?
Muito bem, né? O assédio sexual, ele pode acontecer aí entre homens contra mulheres, que é o mais comum, mulheres contra homens, né? Tem até um filme famoso da Demi Moore, né? Que retratava isso, bem antigo. Homens contra homens, mulheres contra mulheres, ou seja, não tem essa questão sexual, não. É mais comum dos homens contra mulheres, já que a gente responde por quê, né? E quais que são essas formas de assédio? Mesma coisa, pode ser o vertical e pode ser o horizontal. Necessariamente não precisa ser superior e hierárquico que está te assediando. Se um colega estiver te assediando sexualmente também, mesma coisa, vai configurar o assédio sexual e as consequências serão as mesmas aí, tanto criminais quanto cíveis, né? Quanto indenizatórias no âmbito trabalhista. E a pergunta que fiquei de fazer aqui, que também tenho certeza que as pessoas de casa que estão nos acompanhando devem ter também pensado dentro desse assunto sobre ela, por que a mulher sofre mais assédio do que o homem? Olha, são vários os fatores, né? Primeiro, uma sociedade que tem resquícios ainda muito machistas, né? E por conta disso, os homens, maioria superiores e hierárquicos, né? Eles praticam esse assédio, relação de poder. Relação de achar que a mulher ainda é propriedade, que a mulher é inferior a ele. Então, é uma coisa que a gente tem que combater. E a mulher é aí, nas porcentagens que se levanta, quase que totalmente o assédio sexual. O moral nem tanto, mas o assédio sexual é quase que totalmente praticado contra a mulher, né? E aí, esse assediador pratica esses abusos nessa questão de controle, na questão de achar que o homem é superior à mulher, e a sociedade, infelizmente, que ainda tem resquícios de machismo, né? E para quem está nos acompanhando e acompanhando esse tema importante aqui nessa quinta-feira, professor André, como combater o assédio moral e o assédio sexual? O que as pessoas que passam ou passaram ou sabem de alguém da família que está passando por isso, o que elas devem fazer? Muito bem, essa questão de combater é muito importante, porque, como eu disse, ambos os assédios são muito recorrentes na relação de trabalho, né? Então, a primeira coisa é uma mensagem óbvia, que é não se cale. Não guarde para si, não se cale, não ache que isso é normal. Faz parte do meu trabalho, vou perder o emprego. Não se cale. Então, como é que você não se cale? Como é que você não se cala? Primeiro, faça denúncia. Então, chega, quem está te assediando é o seu gerente? Vá até um diretor superior a ele, fale com os colegas, denuncie. Não bastou? Procure o Ministério do Trabalho da sua cidade. Se a sua cidade tiver ainda o Ministério Público do Trabalho, promotor do trabalho, chama de procurador do trabalho, vá até e faça uma denúncia. O promotor do trabalho também tem essa atribuição de investigar na sua empresa. Pode fazer anonimamente, sem problema nenhum. Ele vai investigar na sua empresa como que é essa questão da relação entre empregador e empregado, a relação entre os superiores e os empregados. E também através de campanhas. Você que é empresário, você que está preocupado com isso, faça campanhas, vá atrás de profissionais capacitados para dar cursos, palestras. Hoje tá muito em moda o tal do compliance, né? Que essas boas práticas, justamente que tem para coibir questões como assédio, entre outras dezenas de coisas, que é utilizado o compliance, né, essas boas práticas, mas é muito importante também dê treinamento, dê cursos, aborde o tema em reuniões, faça reuniões e aborde o tema, falando de como é o assédio, como é o assédio moral, como é o assédio sexual, como é que a gente tem que se comportar nas relações de trabalho, o respeito, a cordialidade, enfim, são várias as formas que os empregados têm para combater ambos os institutos que denigrem tanto a imagem do empregado e que provocam cada vez mais aí depressões, que provocam cada vez mais até suicídio. Quando a gente fala de assédio sexual, por exemplo, pessoas que chegam numa depressão tão profunda que chegam a tirar até a própria vida, de tão grave que são ambos os institutos, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. Professor André Kerso, da Faculdade de Direito da FUMESC, parceria aqui com a emissora, com o nosso jornal, Entenda Direito, sempre ao vivo às quintas-feiras, temas importantes, relevantes, com grande audiência, sempre participação não só de Machado, mas de toda a região, as pessoas sempre ligadas, esperando aqui o Entenda Direito, uma vez por semana aqui no nosso programa. Professor André, muito obrigado pela participação conosco aqui, falando um pouquinho desse assunto, assédio moral, assédio sexual. Até a sua próxima participação conosco.
Eu que agradeço, tenham todos um bom dia, espero que tenha sido produtivo, que você que está sendo assediado, que se colocou no lugar das poucas palavras que eu falei nesses minutos, que pense bem, denuncie, faça sua parte, porque a gente não pode deixar que isso aconteça, né? É uma coisa grave, recorrente, e a gente tem que combater. Muito obrigado novamente, um grande abraço a todos os ouvintes, e estou à disposição aí, quiserem enviar perguntas, depois eu respondo posteriormente, né? O nosso tempo é curto. Mas muito obrigado e tenham todos um bom dia. Obrigado, professor André Kersel, ao vivo, gentilmente, aqui nessa quinta-feira no Entenda Direito.